bem-vindos novamente a Café com CBD. Eu sou Chris Hayes e serei seu guia neste maravilhoso viagem. Hoje vamos falar sobre a proibição, ativistas, persecução e cannabis. Como já sabemos, estive presente ao longo da história da humanidade, sendo considerada a base da economia, da medicina e de uma longa lista de benefícios em diferentes povos ao redor do mundo. Os dois principais responsáveis pela proibição global da cannabis foram Harry J. Anslinger e William Randolph Hearst. No entanto, o caminho que levou à sua proibição teve muitos outros participantes. Nunca foi uma proibição para o bem do povo. Foi uma anulação que procurava erradicar da história e do futuro a existência da cannabis. E a coisa mais triste foi por vingança e dinheiro. Os anos 20 do século passado estavam correndo e o mundo estava enfrentando uma evolução como civilização. Eletricidade, industrialização e a corrida armamentista estavam em pleno andamento. E claro, os grandes plutócratas do início do século XX, eles contavam com total liberdade e suporte de seus respectivos governos. Em um mundo que desconhecia as leis trabalhistas, direitos civis, preocupação com o meio ambiente ou simplesmente direitos humanos, em suma, o que chamamos de humanidade hoje. É nesse período, no início da globalização, que começa a proibição. Em 1930, Anslinger foi nomeado diretor-geral do Federal Bureau of Narcotics. Lá, conheceu a quem seria reconhecido como o pai da imprensa tabloide, William Randolph Hearst. Um político e magnata dono de 28 jornais de circulação nacional, bem como revistas e radioemissoras, quase todos envolvidos em escândalos de manipulação através da mídia. Poderíamos nos referir a ele perfeitamente como o pai das notícias falsas ou fake news. Como fato, sua vida e excentricidades podem ser encontradas no filme Cidadão Kane, do diretor Orson Welles. Durante a Revolução Mexicana, de 1910 a 1920, Dom José Doroteo Arango, mais conhecido como Pancho Villa, recuperou enormes extensões de terra das mãos de proprietários norte-americanos, entre os quais mais de 800.000 acres foram confiscados de Randolph Hearst, que, segundo sua própria biografia, detestava profundamente os estrangeiros, negros, mexicanos, sul-americanos, mulheres, ciganos, comunistas, homossexuais e a lista continua. A dupla, Anslinger e Hearst, trabalhou na época através da imprensa. Eles usaram todo o seu poder da mídia para difamar os mexicanos e a planta, popularizando a palavra marihuana, ligando aos imigrantes e assegurando em seus jornais que aqueles que fumavam adquiriam super força e um instinto bestial, como único objetivo de atacar o homem branco americano. Além disso, garantiu que através da cannabis as mulheres brancas buscariam ter relações sexuais com negros, latinos e artistas. Sua campanha suja de controle mediático acabou causando uma espécie de psicose coletiva nos setores ultraconservadores dos Estados Unidos, que eram os que detinham o poder econômico naqueles anos. Aos poucos, suas publicações geraram aceitação em alguns estados, expandindo-se ao longo dos anos para todo o país. E isso se espalhou para o mundo todo. A guerra contra as drogas foi muito lucrativa
para ciertos sectores de empresarios que usaron a crisis para ofrecer una alternativa ao cáñamo, que era ampliamente usado na industria textil, papelera, naval, medicinal, etc. Por exemplo, Lamont DuPont, dono da empresa química farmacêutica DuPont. Ele foi o criador do nylon e seus subprodutos. Usando petróleo como matéria-prima, introduziu em produtos cotidianos que antes não tinham lugar em um mercado dominado pelo cânhamo. No entanto, agora eles ofereciam uma alternativa que não veio da planta do diabo. O nylon foi introduzido como uma fibra artificial que não transforma as pessoas em supostos assassinos. Como bem sabemos, o cânhamo apresentou uma enorme ameaça à multiplicidade de produtos industriais, como a indústria de papel e celulose do pinheiro e eucalipto. O cânhamo, com um clima certo, poderia gerar até 3 colheitas por ano, e de um acre de planta verde e seca você pode obter mais celulose e muito mais rápido do que se compara com um acre de árvores, que demora em média 16 a 18 anos. Esses produtos agrícolas geralmente têm uma subvenção a nível estadual na maioria dos países ocidentais. Então, se temos um produto que dá o mesmo e melhor resultado em 6 meses versus 18 anos e um enorme gasto de recursos naturais e econômicos, era lógico pensar que a indústria de papel feita de árvores não era um negócio rentável ou muito menos saudável para o planeta. O mesmo se aplica à produção de produtos à base de celulose vegetal que, posteriormente, seriam substituídos por plásticos. Para a indústria textil, para a indústria de combustíveis, para a medicina e uma enorme lista de produtos. As empresas viram seus produtos petrolíferos ameaçados e aproveitaram ao máximo a guerra suja contra a cannabis para gerar vendas, monopolizando todo o mercado sem muitos concorrentes locais. O nível de participação de grandes empresários e grupos econômicos atingiu tal forma que eles rapidamente compararam a cannabis com drogas tão prejudiciais e destrutivas como o ópio, a heroína, a cocaína, etc., chegando a elaborar leis criminais com altas penas de prisão que, sem qualquer escrúpulo, carregam os nomes de seus promotores. É assim que podemos construir um caminho de proibição marcado pelos Estados Unidos e seguido pelo resto do mundo, porque era economicamente muito viável. Vamos a saber um pouco sobre este caminho. Em 1914, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Harrison, proibindo os opiáceos e a cocaína. A proibição de álcool rapidamente se seguiu e, em 1918, os Estados Unidos era oficialmente uma nação seca. Em 1933, devido à preocupação com o crime organizado generalizado, a corrupção policial e a violência, o público exigiu a revogação da proibição do álcool e o retorno do poder regulatório aos estados. Com a proibição da bebida acarretada pela lei seca nos Estados Unidos, o consumo de cannabis disparou e, preocupado, o recém-criado Comitê de Proibição começou a espalhar boatos sobre crimes praticados sob a influência da planta, quando, na verdade, a criminalidade havia aumentado por conta da crise de 1929. Em 1937, a cannabis também foi proibida. A política federal de drogas permaneceu estritamente proibicionista até o dia de hoje. Em 1944, o prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, encomendou outra pesquisa em meio da histeria anti-cannabis provocada por Henry Anslinger. LaGuardia
resolveu conferir cientificamente quais são os reais perigos da droga assassina. Os cientistas escolhidos fizeram testes e concluíram que o uso prolongado da cannabis não acarreta degeneração física ou mental. No entanto, tratava-se realmente de uma guerra de poderes. Anslinger era casado com a sobrinha de Andrew Mellon, dono da petrolífera Gulf Oil, dos principais investidores da famosa indústria de tecidos DuPont. Olha aí. A cannabis nessa época era utilizada principalmente entre as minorias e sua proibição não deixava de ser interessante aos governos, porque toda proibição é uma forma de controle social. E foi exatamente por esse motivo que a proibição da cannabis se espalhou tão rapidamente ao redor do mundo. A proibição criminal, a peça central da política de drogas dos Estados Unidos, falhou miseravelmente. Entre 1968 e 1992, o número anual de prisões relacionadas a drogas aumentou de 200.000 para mais de 1,2 milhões de pessoas. Um terço deles foram prisões por cannabis, e a maioria por mera posse. A melhor evidência do fracasso da proibição é a atual guerra dos governos contra as drogas, guerra muito presente no consciente coletivo brasileiro. Esta guerra, em vez de empregar uma estratégia de prevenção, pesquisa, educação e programas sociais destinados a enfrentar problemas como pobreza permanente, desemprego ao longo prazo e deterioração das condições de vida em nossas cidades do interior, tem utilizado uma estratégia de aplicação da lei como uma abordagem militar que, além de devorar milhões de dólares em impostos, envia dezenas de milhares de pessoas para a prisão ou cemitério. Aqueles que mais se beneficiam da proibição são os varões do crime organizado, que derivam cerca de 10 a 50 bilhões de dólares por ano do tráfico ilegal de drogas. De fato, as leis criminais sobre droga protegem aos traficantes de drogas da tributação, regulação e controle de qualidade. Essas leis também apoiam preços artificialmente altos e garantem que disputas comerciais entre traficantes e seus clientes serão resolvidas não em tribunais, mas com armas automáticas nas ruas. Isso tem sido repetido ao redor do mundo, e particularmente brutal na América do Sul, um continente manipulado por séculos e considerado até hoje um pátio dos Estados Unidos. Palavras do próprio atual presidente ao início de 2022. Veja o Brasil, por exemplo. No Brasil, em 1830 foi promulgada a primeira lei proibindo o uso e venda de cannabis. Aqui se chamou de maconha. Palavra que é um anagrama da palavra cânhamo. Não é estranho pensar que na época a pena para quem usava a erva era mais rigorosa do que para quem traficava. A explicação? Simples. Naquele tempo, os traficantes eram da classe média, francos, e os usuários, os escravos negros. Não podemos esquecer que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão na América do Sul, o 13 de maio de 1888. Segundo informações da ONU, o mundo tem aproximadamente 275 milhões de usuários de cannabis. E, apesar da proibição ainda ser a regra na maioria dos países, após a decisão pioneira de Holanda, outros países adotaram o modelo de descriminalizar o uso, como Espanha, Itália, Portugal, ou mesmo legalizá-lo, como Uruguai e Canadá. Nos Estados Unidos, apenas 3 estados ainda proíbem qualquer uso da cannabis, e a tendência é para a liberação federal. Illinois se tornou recentemente outro dos estados a legalizar seu uso recreativo. Na América Latina, Uruguai legalizou o uso medicinal em 1975 e o uso recreativo em 2013. México, o uso medicinal e recreativo já começou a ser trabalhado no 2021, enquanto Argentina, Chile, Colômbia, Peru
já se encontram em caminho para a legalização de seu uso medicinal e têm regulações em processo. Não posso terminar este episódio sem antes fazer uma menção especial a ativistas, historiadores, produtores, pesquisadores, hippies e usuários, cujo trabalho ajudou a preservar raças e genéticas que de outra forma teriam sido perdidas ou destruídas. São muitas pessoas que com seu trabalho ajudaram a milhares de pessoas e semearam as bases do que hoje chamamos cannabis. As mulheres assumiram enormes riscos, sacrificando seu sustento para fornecer cannabis a pessoas que precisam desesperadamente dela. Nos anos 40, mulheres como Billie Holiday, que durante anos foi até usada por Anslinger como o símbolo da cultura do jazz negro e da deterioração dos valores brancos americanos, mesmo quando Billie Holiday estava deitada em seu leito de morte, Anslinger e sua equipe estavam trabalhando numa investigação e buscando aprendê-la novamente. Ela morreu na noite anterior. Isso marcou o início de uma política de décadas de perseguição racista às drogas. Mary Jane Rathburn, conhecida como Brownie Mary, ela foi uma ativista dos direitos da cannabis medicinal. Sua defesa pela legalização da cannabis começou na década dos 60, mas foi seu atendimento voluntário no Hospital Geral de São Francisco para pacientes com AIDS durante os anos 80 que lhe trouxe fama. No auge da epidemia dos AIDS, Rathburn usou sua famosa receita de brownies de cannabis para ajudar a aliviar o dor desta doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Wanda James, ela foi a primeira e por muito tempo a única afro-americana dona de um dispensário de cannabis no mercado legal de Colorado. Como a primeira mulher negra a ter um dispensário no Colorado, Wanda James é uma das pioneiras da indústria. Jack Herer, além de ter uma cepa com seu nome, o mítico Jack é considerado por muitos como o pai do movimento da legalização da cannabis. Na década de 1970, Herer protestava ativamente contra a proibição da cannabis. Em 1985, publicou seu livro O Imperador Está Nu, que se tornou um best-seller e foi reimpresso várias vezes. O livro critica políticos e grandes empresas por apoiarem a proibição e explica as inúmeras razões pelas quais a proibição da cannabis falhou. Ethan Nadelman, graduado de Harvard, que fundou a Drug Policy Alliance, que tem sido um dos grupos mais influentes nas últimas décadas, ajudando a impulsionar mudanças na proibição da cannabis em Estados Unidos e fora. Ao fazê-lo, o resto do mundo também se beneficiou de uma política de cannabis menos agressiva de parte dos Estados Unidos. A revista Rolling Stones descreveu a Nadelman como a força motriz para a legalização da cannabis. Steve DeAngelo, pioneiro empreendedor da cannabis, ativista, autor e personalidade de internet. Ele cofundou várias empresas e organizações icônicas da cannabis. Harborside, um dos 6 primeiros dispensários licenciados nos Estados Unidos. O laboratório Steep Hills, o primeiro laboratório dedicado a cannabis. O ArcView Group, a primeira empresa de investimentos em cannabis. E a Associação Nacional da Indústria da Cannabis, a primeira associação comercial do setor. Atualmente, ele atua como presidente emérito da Harborside Incorporated, uma empresa da cannabis de Califórnia verticalmente integrada. Frenchy Cannoli, um renomeado evangelista do hashish, que passou 18 anos como nômade, aprendendo a fazer hashish a partir da resina da planta de cannabis em partes rurais da Ásia, África, México, Oriente Médio. Seu hashish lhe rendeu respeito nos círculos de cannabistas, assim como suas oficinas The Lost Art of Hashishing, que ensinava produtores artesanais e jardineiros domésticos nos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Holanda como colher as glândulas resinosas da planta de cannabis, conhecidas como tricomas. Ele escreveu ampliamente e deixou para trás 2 livros inacabados. Uma história de concentrados de cannabis,
e outro um manual prático de fabricação de haxixe. No Brasil, temos personagens muito icônicos e importantes como o Padre Tichau, párroco da paróquia São Francisco de Assis na zona leste de São Paulo. Antônio Luiz Marchionni, o Padre Tichau, era conhecido por ser um dos mais engajados ativistas sociais da Igreja Católica em São Paulo. Defensor da cannabis medicinal, da justiça social, do respeito entre as religiões e de pautas progressistas, Tichau foi um líder comunitário importante, conhecido pelo direito à moradia na zona leste paulista. Sua luta para levar a medicina da cannabis para usuários de baixa renda era conhecido sob o olhar de uma planta colocada por Deus em benefício da humanidade. Junte-se a mim, nosso próximo episódio. Continuaremos falando sobre esta planta maravilhosa. Entraremos agora no mundo da cannabis. Conheceremos sua estrutura, seu desenvolvimento, seus usos. E vamos a dedicar um episódio para quebrar mitos e falar sobre cultivos. Convidamos você a conhecer tudo sobre a Haze Global, a startup que vai evoluir os parâmetros da produção e trabalho com cannabis medicinal no Brasil. Venha conferir e aprender com a gente. Chegue a conhecer as alternativas que temos para investir em nossa startup e, acima de tudo, continuar apoiando empreendedores, ativistas e usuários. Sou Chris Hayes que se despide. Até uma próxima vez. E isto foi Um Café com CBD.